E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou fazer a correção da AP do segundo bimestre de 2020 de Língua Portuguesa do sétimo ano do ensino fundamental. Então, aqui nós vamos ver quais são as alternativas corretas de cada uma das questões. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para sempre receber conteúdos parecidos. Leia o texto e responda a questão 1. Os deuses têm sede. Anatole France. Na efervescência política da pós-Revolução Francesa, o jovem pintor Évariste Gamelin tenta sair da pobreza, criando um baralho em que o rei, o valete e a dama são substituídos pelas cartas liberdade, igualdade e fraternidade. Sua posição, inicialmente idealista, à aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror, confiando a segurança e a pureza da nação à lâmina da guilhotina. Na trajetória desse pintor, Anatole France, 1844 a 1924, retrata a cidade de Paris 5 anos após a tomada da Bastilha. Com uma linguagem realista e baseada em documentos históricos, constrói uma narrativa que revela o cotidiano dos cidadãos de uma França republicana, em luta contra o antigo regime, dominante no restante da Europa. Revela também os abusos, o fanatismo, as disputas, os desvios e as contradições da Revolução. O assassinato de Jean-Paul Marat, os julgamentos e as execuções de Maria Antonieta e dos girondinos, o racionamento de alimentos, a ascensão e a queda vertiginosa de Maximilien Robespierre compõem os episódios verídicos que entremeiam a narrativa de Anatole. Nesse cenário de acontecimentos reais, as intrigas de ex-banqueiros, artistas, concubinas, monges renegados, viúvas, expatriados e negociantes dão vida e movimento a um dos períodos mais conturbados e importantes da história. Os Deuses Têm Sede é um romance sobre a violência do processo histórico e a complexidade da ação humana. Questão 1. Em sua posição inicialmente idealista, a aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. O termo destacado refere-se a Évariste Gamelin, B. Anatole France, C. Aristocracia, D. Idealista. Aqui nessa questão ele quer saber a quem ou ao que essa palavra o se refere. Para isso é preciso voltar para o texto e ver o que aparece antes dessa palavra o, desse trecho aqui. Então quando a gente lê o que vem antes, a gente percebe que ele está falando, né, que o jovem pintor Évariste Gamelin tenta sair da pobreza, né, cria o baralho, etc., e que sua oposição o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. Então, quem se torna jurado nos tribunais do terror é justamente o pintor Évariste Gamelin, ou seja, a alternativa correta, consequentemente, é a letra A. Leia o texto e responda a questão 2. Homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. Ethan Studnick teve a ideia de colocar um anel de noivado dentro de uma concha e fingiu encontrá-la enquanto o casal mergulhava. Will You Marry Me? O casal Ethan Studnick e Morgan Whitaker, dos Estados Unidos, namoravam havia 10 anos quando decidiu que era hora de noivar, mas o pedido de casamento aconteceu de forma inusitada e envolveu uma paixão compartilhada por ambos, o mergulho. Questão 2. A partir da leitura do texto, infere-se que a namorada A. Estava confusa e com medo, B. Censurou a atitude do noivo, C. Ficou comovida e surpresa, D. Rejeitou o pedido de casamento. Aqui nessa questão, ele quer que vocês deduzam, né, o que a namorada fez, como é que ela se sentiu, porque ele não fala claramente em nenhum momento se ela ficou confusa, se ela censurou ele, se ela ficou comovida, se ela disse não para o pedido, ele não fala claramente nenhuma dessas coisas que estão nas alternativas. Mas vocês conseguem deduzir, pela leitura do texto, como é que ela ficou, né? Então, por exemplo, tem algumas palavras que fazem a gente pegar o todo da coisa. Diz que eles, por exemplo, já namoravam havia 10 anos e já tinham decidido juntos que era hora de noivar. Então, assim, eles já tinham decidido casar, não foi uma coisa que eles não tinham decidido antes, que os dois amavam o mergulho, né? E aí tem uma palavra aqui que ajuda muito, que fala que ele fez o pedido e quando ele fez o pedido ele chocou a namorada. E aí, juntando tudo isso, a gente chega à conclusão de que ela ficou
comovida e surpresa com esse pedido de casamento diferente que ele fez. Leia o texto e responda a questão 3. Energia acumulada por Itaipu abasteceria o mundo por 43 dias. Foram 2,7 bilhões de megawatts-hora ao longo de 35 anos. Em operação desde 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu atingiu a marca histórica de 2,7 bilhões de megawatts-hora de energia acumulada gerada. A quantidade gerada por suas turbinas é tão grande que, para dar uma ideia de sua dimensão, a empresa binacional apresentou um levantamento mostrando o que poderia ser feito com ela. Segundo a Itaipu Binacional, que é responsável por atender quase 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 93% do Paraguai, a energia gerada ao longo desses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias, algo que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer, segundo a empresa. Com a quantidade de energia já gerada, Itaipu seria capaz de suprir a demanda energética brasileira por 5 anos e 9 meses, e a demanda paraguaia por 190 anos. O estado de São Paulo seria abastecido por 20 anos, enquanto a cidade de São Paulo seria abastecida por 99 anos. O Paraná teria seu abastecimento garantido por 86 anos, e a cidade do Rio de Janeiro por 155 anos. A expectativa é de que, em 2023, a usina chegue aos 3 bilhões de megawatts gerados. Tendo por base a média de produção dos últimos 6 anos, a usina de Three Gorges, Três Gargantas, localizada na China, considerada a maior hidrelétrica do mundo em termos de potência instalada, só alcançaria Itaipu no ano de 2347. Petróleo. Segundo as comparações divulgadas pela Itaipu Binacional, se tomarmos como referência as reservas totais de petróleo do Brasil, da ordem de 12,7 bilhões de barris, seria necessário consumir 44% desse petróleo para produzir os 2,7 bilhões de megawatts de energia. Na nota divulgada para comemorar o feito, a geradora lembra que a energia produzida por sua hidrelétrica é limpa e renovável, uma vez que não emite poluentes. Se a energia gerada pela Itaipu fosse proveniente de outras fontes, a emissão de gás carbônico equivalente seria, em termos de usinas de gás, de 1,09 bilhão de toneladas, e nas usinas a óleo, 1,90 bilhão de toneladas. Nas usinas a carvão, a emissão de gás carbônico seria ainda maior, 2,7 bilhões de toneladas. Questão 3. No segundo parágrafo, a palavra que demonstra que outras usinas do planeta têm produção menor comparada à energia gerada pela binacional é A. Instalada, B. Incapazes, C. Gerada, D. Atender. Quando a gente volta para o segundo parágrafo, a gente vê que ele fala que a energia gerada durante esses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias. Ele logo em seguida acrescenta que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer isso, ou seja, não conseguiram produzir tanta energia quanto a Itaipu Nacional, conseguiu produzir nesse mesmo período. Consequentemente, a gente chega à conclusão de que a palavra que indica isso, que elas não foram capazes de produzir tanto, que elas têm uma produção menor do que a binacional, é incapazes, na letra B. Leia os textos e responda as questões 4 e 5. Texto 1. O estado enfrenta uma das piores estiagens do século. Clima seco segue neste mês. Somente na segunda metade de março se espera um aumento da chuva no Rio Grande do Sul e, mesmo assim, bastante irregular e com volumes insuficientes em muitas localidades, conforme Estael Cias. Março deve começar com oscilação térmica, manhãs amenas e tardes quentes, com máximas ao redor de 30 graus. A previsão é da meteorologista da Metsul Meteorologia Estael Cias, que projeta ainda chuva escassa neste mês no Vale dos Sinos. A primeira semana terá muita variação térmica e quase nada ou nada de chuva no vale. A umidade relativa do ar será inferior a 30% durante as tardes, ou seja, ficará abaixo do normal, que oscila de 50% a 60%, salienta. Conforme Estael, na segunda semana do mês haverá predomínio de tempo seco e uma onda de calor intensa poderá afetar a região, com previsão de marcas acima de 38 graus. O calor irá agravar os efeitos da estiagem.
O alívio, segundo a meteorologista, deve ocorrer somente entre a terceira e quarta semana, quando volta a chover, porém de forma irregular. Alguns pontos com chuva forte e outros de chuva passageira, pontua. Sobre a normalização dos níveis de chuva, Stael ressalta que ainda não é possível precisar. Pode mudar bastante e ainda não fechamos o prognóstico para o outono, pondera. Uma das piores estiagens. Segundo a Metsul, o estado enfrenta uma das piores estiagens do século. O clima seco aumenta o risco de fogo em vegetação, que está muito alto no Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, é provável que incêndios aconteçam tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai. Texto 2. Seca ameaça agravar quebra de safra no Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande... Perdão, faltou o comecinho aqui, o lead. Emater, Rio Grande do Sul, Ascar aponta quebra na produção de 20% no milho e 16,2% na soja. Cassiano Ribeiro, de Nome Toque, Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande do Sul, que teve seu pico em janeiro, pode trazer consequências mais graves do que o esperado à produção de grãos. Levantamento da Emater, Rio Grande do Sul, Ascar, indica que a quebra chega a 20% no milho e a 16,2% na soja. Este foi o assunto do CBN Agronegócios desta terça-feira, 3/3, transmitido direto da Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, Rio Grande do Sul. O cenário faz a Cotrijal, cooperativa que organiza a feira, ser cautelosa sobre os negócios superarem os 2,4 bilhões da edição de 2019. Há produtores que já estão colhendo, e o resultado tem sido menor do que o esperado. Estamos conscientes de que isso traz problemas e muda o ânimo, mas muitos negócios ainda vão ocorrer na feira, que é uma vitrine. Por isso, esperamos números semelhantes ao do ano passado, analisa Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal. Números preocupantes. Apesar de esta ser considerada a quinta maior safra da história do Rio Grande do Sul, os números divulgados pela Emater Rio Grande do Sul, Ascar, não são considerados preocupantes. A área de plantio do milho no estado, considerando a estimativa inicial e a área atual, teve aumento de 1,5%. Mas, devido à estiagem, a previsão é de uma quebra superior a 20% na média de produção e na produtividade. A produção esperada para esta safra era de 5,9 milhões de toneladas e uma produtividade de 7,7 mil quilos por hectares, mas o levantamento mais recente da Emater Rio Grande do Sul Ascar indica a redução de 21% na produção, 4,6 milhões de toneladas, e uma produtividade média de 5,9 mil quilos por hectares, queda de 22,3%. No milho silagem, a redução da produção e da produtividade também foi de cerca de 20%. A expectativa de produção inicial era de 12,5 milhões de toneladas e a estimativa atual é de 9,9 milhões de toneladas, uma redução de 20,7%. Já no caso da soja, entre a expectativa inicial e a estimativa atual, a queda na produção de soja é de 16,2% nos mais de 5,9 milhões de hectares plantados. A projeção é que a cultura encerre a safra com produção aproximada de 16,5 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10%. Os efeitos da estiagem também afetaram outras culturas. Em comparação com a expectativa inicial e a estimativa atual, o feijão sofreu uma queda de 7,4% na produtividade e de 8,7% na produção. Já o arroz teve diminuição de 1,8% na área plantada e de 1,5% na produção. Questão 4. Os textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul de forma diferente, sendo que a. O texto 1 apresenta dados imprecisos sobre o próximo período de chuvas, enquanto o texto 2 comemora os números da produção agrícola. B. O texto 1 enfoca os riscos que os excessos de calor e da baixa umidade trazem, enquanto o texto 2 trata do clima com menos importância. C. O texto 1 foca na crise causada pela estiagem, enquanto o texto 2 comemora a produtividade no campo, mesmo em um período de seca. D. O texto 1 apresenta informações gerais sobre o clima seco, enquanto o texto 2 concentra suas informações nos riscos ao setor produtivo. Aqui nessa questão, ele está afirmando que os dois textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul, mas que tratam de uma maneira diferente. E aí nas alternativas, ele quer a alternativa que faz a comparação adequada entre os dois textos. Quando a gente volta e lê os dois textos atentamente, a gente percebe que o texto 1 está falando de uma maneira mais geral sobre o clima.
Então, aqui no texto 1, por exemplo, ele vai falar sobre a questão da umidade, que vai ter a variação térmica, né, que vai ter, tem que falar das temperaturas, falar da porcentagem aí de umidade do ar, né, vai ter pontos de chuva forte, outros pontos de chuva passageira. Então, tá aí falando de uma maneira mais genérica mesmo, mais geral, sobre o clima, né, que no caso é um clima de estiagem. E aí, já no texto 2, ele vai falar de uma maneira mais específica sobre como esse clima de estiagem pode afetar a safra. Então, por exemplo, ele fala que no milho silagem a redução foi de cerca de 20%, já que no caso da soja a queda foi de 16,2% e assim por diante. Ele vai estar dando ali, mostrando vários dados que mostram, né, os efeitos dessa estiagem na safra. Consequentemente, considerando tudo isso, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a letra D. O texto 1 apresenta informações gerais sobre o clima seco, enquanto o texto 2 concentra suas informações nos riscos ao setor produtivo. Questão 5. No texto 2, devido à estiagem, espera-se uma queda de produção no milho silagem que poderá alcançar uma produção de A. 7,7 mil quilos por hectare, B. 9,9 milhões de toneladas, C. 12,5 milhões de toneladas, D. 5,9 milhões de hectares plantados. Nessa questão, tem que considerar que ele está afirmando que a produção de milho silagem caiu por causa da estiagem, por causa da seca, mas que mesmo tendo caído, ela pode alcançar uma determinada produção. E é quanto ela pode alcançar de produção que ele quer saber. Então, precisa voltar para o parágrafo em que ele fala sobre o milho silagem. Eu grifei aqui o parágrafo que ele fala sobre o milho silagem e ele está dizendo, né, que teve a redução, né, de cerca de 20%, que a expectativa inicial era de 12,5 milhões e a estimativa atual é de 9,9 milhões de toneladas, ou seja, espera-se que produza, apesar da seca, 9,9 milhões de toneladas. Consequentemente, a alternativa correta é a letra B. Leia o texto e responda à questão 6. Lance 10 anos. Edição especial Heróis do PAN. Rio 2007. Lance apresenta a história dos brasileiros que brilharam na competição e quem pode viver seu momento de glória em julho, no Rio de Janeiro. Questão 6. A capa da revista destaca a história de atletas brasileiros utilizando como recursos A. Imagens em preto e branco, ao lado de coloridas representando épocas distintas. B. O título Heróis do PAN nas cores da bandeira brasileira. C. Vários atletas enfileirados agitando bandeiras. D. Atletas comemorando suas vitórias. Aqui, pessoal, vamos dar bastante destaque à palavra história, que está aqui no enunciado. Então, o que ele quer saber? O que a revista fez para destacar a história dos atletas brasileiros? Qual foi o recurso que ela utilizou para destacar essa história? Quando a gente observa a capa, a gente vê que a gente tem do lado esquerdo imagens em preto e branco, mais antigas, e do lado direito a gente tem imagens coloridas, que são mais novas. Então, a gente vê que passou o tempo, né, do preto e branco para o colorido, o tempo passou né? Então, houve uma passagem de tempo. Então, com esse recurso, a gente percebe que ele está mostrando a história dos atletas brasileiros. Então, a alternativa correta é a letra A. Leia o texto e responda a questão 7. Medo da eternidade. Clarice Lispector. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena ainda, não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem que espécie de bala ou de bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou. Tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca, e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente,
tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar num ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não sabia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar, até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. Questão 7. Na história, no texto, a história acontece: A. No portão da escola. B. No quarto das irmãs à noite. C. No trajeto de casa para a escola. D. Na rua enquanto estavam paradas. Nessa questão, ele quer saber onde acontece a história, qual é o local, né, em que a história se passa. Para isso, eu grifei 2 trechos e aí neles a gente encontra a resposta, né, juntando a informação dos dois. Ele fala que ao saírem de casa, a irmã explicou para ela, né, sobre como é que funcionava o chiclete. E aí depois fala que, atravessando o portão da escola, ela deu um jeito do chiclete mastigado cair no chão de areia. Ou seja, né, a irmã comprou para ela, saíram de casa e aí elas foram, né, indo para casa, ela foi ali lidando com o chiclete. E aí quando chegou na escola, ela já não queria mais o chiclete e acabou cuspindo. Então não foi uma coisa que aconteceu num lugar assim parado, né? Teve um movimento, né? Então elas saíram de casa e chegaram na escola, ou seja, elas fizeram o trajeto de casa até a escola. Consequentemente, a alternativa correta é a letra C. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. O açúcar, Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Questão 8. Na segunda estrofe, e tampouco o fez o dono da usina, o termo grifado faz referência ao dono, A. Dono, B. Açúcar, C. Oliveira, D. Estado. Nessa questão ele quer saber a que palavra esta palavra o está se referindo. Então, está na segunda estrofe, né? No caso, o trecho grifado. Aí quando a gente volta na segunda estrofe, ele quer saber, né? Que outra palavra, essa palavra ou, está substituindo, retomando, recuperando para evitar uma repetição. Então, quando a gente lê o que vem antes, que ele está recuperando uma palavra que já apareceu, a gente percebe que está fazendo referência à palavra açúcar. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. O que o dono da usina não fez? Ele não fez açúcar, então está fazendo referência a açúcar, alternativa correta, letra B. Ficou sem grifar. B. Questão 9. No poema O Açúcar, de Ferreira Goulart, percebe-se uma preocupação com A. As condições de vida do cortador de cana daquela época. B. A falta de açúcar nas mercearias das grandes cidades. C. A concentração de cana-de-açúcar nos extensos vales.
D. O caminho realizado pelo açúcar do campo à metrópole. Nessa questão, ele quer saber com o que o poeta se preocupa no poema. A gente percebe que nesse poema, conforme ele vai questionando, né, da onde que veio o açúcar, que ele fala que é branco, puro, e aí ele fala que, veio da mercearia. E da mercearia, para chegar na mercearia veio da usina. Para chegar da usina veio da cana, né, dos canaviais. Mas quem é que plantou os canaviais, né, a cana dos canaviais, né, como é que saiu isso de lá? Conforme ele vai questionando tudo isso, ele quer chegar especificamente no ponto em que ele vai falar sobre os homens que lidaram com essa cana, no caso, os cortadores de cana daquela época. E ele diz que os homens eram homens que não sabiam ler, que morriam de fome aos 27 anos. Fala também aqui no finzinho que eram homens de vida amarga e dura. Então ele está de fato preocupado com a qualidade de vida, com as condições de vida, com as condições de trabalho desse trabalhador, desse cortador de cana, para que ele fizesse aí o processo, desse início ao processo para que um dia o açúcar chegasse às mãos dele. Então, a alternativa correta, letra A. Leia os textos e responda as questões 10 a 13. Texto 1. Casas inteligentes. Tecnologias em casa. As tecnologias mais importantes até 2068. Smartphones, 87%. PCs, 84%. Casas inteligentes, 84%. Redes sociais, 74%. 51% esperam incrementar a tecnologia para gerenciar as casas. Casas inteligentes fazem tarefas. 74% dos pais estão animados com as tecnologias para casas inteligentes, criando uma família. Mais da metade de todos os pais veem na inteligência artificial a possibilidade de elevar a qualidade de vida e a automatização das tarefas diárias. Inteligência artificial torna a vida mais fácil. 42% dos pais esperam o dia em que a IA irá prever suas necessidades. Conectividade constante. 61% dos consumidores estão animados com o 5G. 45% acreditam que o 5G construirá cidades inteligentes. 42% acreditam que o 5G viabilizará assistentes virtuais 24 horas por dia. 45% dos millennials acreditam que o 5G aproximará as pessoas por mantê-las sempre conectadas. Texto 2. Saiba como montar sua casa inteligente sem riscos. É preciso ficar atento para brechas de segurança que, geralmente, existem quando se criam redes internas e se conectam tantos produtos smarts ao mesmo tempo. Senhas mais fortes podem ajudar. O segmento de Internet das Coisas, IoT, Internet of Things em inglês, deve movimentar 145 bilhões de dólares no mundo em 2019, com potencial para ultrapassar $1 trilhão em 2022, segundo dados da IDC, empresa de inteligência de mercado e consultoria das indústrias de tecnologia e telecomunicações. Mas a questão aqui é, como montar sua casa inteligente? Há produtos já disponíveis para que você faça isso hoje na sua casa. No mercado, há diversos produtos como fechaduras, câmeras de segurança, alarmes de presença e de abertura de portas e até armários. Tudo configurado para funcionar mesmo à distância. Produtos que podem te possibilitar viajar com toda a família e deixar lâmpadas programadas para acender apenas durante uma parte da noite, simulando a presença de pessoas no lar e reduzindo as chances de visitas inesperadas. Segurança. Mas e a segurança? Thiago Marx, analista de segurança da Kaspersky, afirmou que o grande problema da automação residencial está em sua concepção. Normalmente, as soluções são desenvolvidas visando a usabilidade do usuário e as funções de segurança são adicionadas ao final do processo, o que resulta em desproteção. Vemos este problema na prática quando roteadores e câmeras de vigilância são hackeados simplesmente porque o login de acesso do centro de comando permanece inalterado com as informações de fábrica. Ou seja, o criminoso só precisa acessar o manual do usuário pela internet para invadir remotamente esses equipamentos, afirmou. Ainda de acordo com Marx, por esse motivo, é importante, desde o início, considerar os riscos envolvidos ao definir parte da sua casa mais inteligente. Questão 10. Os dois textos tratam do assunto casas inteligentes. Diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação demonstrando a. Os riscos de segurança da conectividade de vários aparelhos. B. Comodidades que conectam e aproximam toda a família. C.
os investimentos e cuidados ao montar uma casa inteligente. D. Dados positivos referentes às facilidades da conectividade. Nessa questão, ele está afirmando já, a princípio, ele já parte disso, que os dois textos falam do assunto casas inteligentes, mas que o texto 2 fala de um modo um pouquinho diferente, né? Então, ele diz o seguinte, o que o texto 2 fala de diferente do texto 1 sobre o tema casas inteligentes? Quando a gente avalia os dois textos, a gente vê que eles estão falando, a princípio, de muitas vantagens que as casas inteligentes têm, né? O texto 1, ele tem aí um infográfico que vai mostrando porcentagens e vantagens, né, que essas casas inteligentes têm, né, e que os pais estão animados, etc. Depois, no texto 2, ele vai falar também de muitas vantagens, né, câmeras de segurança, fechaduras, que podem funcionar à distância, dar segurança para a família e etc. No sentido assim de que a família pode viajar e deixar as lâmpadas acesas assim à distância, né, para parecer que tem a gente em casa, enfim. Aí no último parágrafo ele vai falar sobre a segurança e ele questiona, né, mas será que tem segurança nisso, tudo? E aí pega um especialista para falar sobre o assunto, falando de alguns problemas de segurança que pode ter nessa questão das casas inteligentes. Então, que é preciso que as pessoas considerem isso na hora de decidir se a casa vai ser mais inteligente ou não, na hora de instalar tudo isso. Então, consequentemente, o que o texto 2 faz de diferente quando comparado ao texto 1 é justamente falar dos perigos de segurança. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. No texto 1, o recurso gráfico-visual utilizado para dar ênfase ao texto foi A. ênfase no termo 5G em conectividade. B. Utilização do gerúndio em criando uma família. C. Representação de itens tecnológicos usados atualmente. D. Escolha de cores amarelas que chamam a atenção para as palavras. A gente precisa considerar para responder essa questão que esse texto é um infográfico, tem elementos gráficos e visuais e que o fundo, né, é azul e aí ele coloca as informações da parte de texto em branco e em amarelo. E aí a maior parte das informações estão em branco. Consequentemente, quando ele coloca uma informação em amarelo, que é uma cor também que dá mais contraste com o azul e que é mais chamativa, ele está dando destaque para essas informações que estão em amarelo, né, dando ênfase e tornando a leitura aí mais dirigida nesse sentido de dar ênfase para esses termos que estão em amarelo. Consequentemente, a alternativa correta é a letra D, escolha de cores amarelas que chamam a atenção para as palavras. Questão 12. O texto 1 tem a finalidade de A. Informar o leitor de que a conectividade afasta as pessoas. B. Orientar as pessoas a como criar uma família no mundo conectado. C. Convencer a todos de que a conectividade facilitará nas tarefas diárias. D. Divulgar uma pesquisa de satisfação de quem mora em uma casa inteligente. Aqui nesse texto a gente percebe que foi produzido por uma empresa de antivírus, está aqui no cantinho, né, que foi uma pesquisa feita em maio de 2018, com projeções para até 2068, né, projeções para dali 50 anos, ou seja, como seriam as casas inteligentes, tal, nesse período dali 50 anos. E, ou seja, a gente sabe que essas casas não existem ainda com todas essas funções, tudo. É uma projeção de como é que vai ser. E aí ele fala da expectativa das pessoas, de benefícios que essas casas teriam e etc. Consequentemente, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta, o objetivo do texto é convencer a todos de que a conectividade facilitará nas tarefas diárias. Questão 13. No texto 2, em reduzindo as chances de visitas inesperadas, o termo grifado tem efeito negativo, não esperado. Esse efeito de sentido também está presente em A. Desproteção. B. Disponíveis. C. Reduzindo. D. Invadir. Na questão 13, ele está dizendo que inesperadas quer dizer não esperado, e que esse termo, né, inesperadas, tem um efeito negativo justamente porque está
tem essa ideia de não esperado, né? Não é uma palavra que indica negação. Ele quer saber em qual palavra que isso também está presente. Se eu pegar a palavra desproteção, eu posso dizer que algo que tem desproteção é algo que não está protegido, ou seja, tem aí um efeito negativo também. Já com as outras alternativas, eu não consigo fazer isso, né? Não vai dar certo, não vai fazer sentido, não vai dar encaixe. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra A, desproteção. Leia o texto e responda a questão 14. Diálogo com um jovem trabalhador. Pergunta: quantos anos você tem? Jovem trabalhador: 22 anos. Pergunta: qual é a sua ocupação? Jovem trabalhador: fabrico cobertores. Pergunta: você sempre trabalhou em fábricas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: com qual idade você começou a trabalhar em fábricas? Jovem trabalhador: 8 anos. Pergunta: ficou quanto tempo na mesma função desde os seus 8 anos? Jovem trabalhador: 4 anos. Pergunta: qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? Jovem trabalhador: das 6 da manhã às 8 da noite. Pergunta: 14 horas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: quais eram os intervalos para descanso? Jovem trabalhador: 1 hora ao meio-dia. Pergunta: em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Jovem trabalhador: das 5 horas da manhã às 9 horas da noite. Pergunta: 16 horas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: qual distância você morava da fábrica? Jovem trabalhador: cerca de 3 quilômetros. Pergunta: depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Jovem trabalhador: raramente acordava sozinho. Normalmente meus pais me levantavam da cama. Pergunta: você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? Jovem trabalhador: não. Pergunta: qual era a punição? Jovem trabalhador: normalmente eu era espancado. Questão 14. O tema tratado na entrevista é: A. O trabalho infantil. B. A violência nas fábricas. C. O atraso de funcionários. D. A fabricação de cobertores. Aqui ele quer saber qual é o assunto, o tema, o que a entrevista mais fala, basicamente. Quando a gente considera que ele fala que hoje ele tem 22 anos, mas começou a trabalhar com 8, né? E trabalhou por 4 anos nesse local, primeiro local, que ele tinha uma distância, né? Que ele passava ali, né? De 3 quilômetros para chegar na fábrica, que eram os pais que acordavam ele e tudo mais. A gente percebe que ele está falando sobre o trabalho de uma criança, consequentemente, o tema é o trabalho infantil. Leia os textos e responda a questão 15. Texto 1. Nasci na Angola, nasci na Angola. Angola que me criou. Eu sou neto de Moçambique. Eu sou negro, sim senhor. Jongo do Quilombo São José. Texto 2. O jongo, ou caxambu, é um ritmo que teve suas origens na região africana do Congo-Angola. Chegou ao Brasil colônia com os negros de origem bantu trazidos como escravos para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Questão 15. Com apoio do texto 2, percebe-se que a letra de música revela: A. A necessidade de esquecer o passado. B. O distanciamento da memória negra. C. O esquecimento das tradições genuínas. D. A preservação da herança afro-brasileira. Nessa questão, ele quer saber o que a letra de música mostra e que o texto 2 acaba confirmando. Então, focando na letra de música, ele fala que ele nasceu em Angola, foi criado em Angola, é neto de Moçambique e é negro, sim senhor. E esse sim senhor tem uma função bem bacana aqui, né, de confirmar, de afirmar que é isso mesmo que ele é, que é essa a origem dele, que é isso que ele quer manter e preservar. Então, consequentemente, a alternativa correta, a música revela a preservação da herança afro-brasileira. Letra D. Leia o texto e responda a questão 16. O padeiro, Rubem Braga. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Tá bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando:
Não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-o uma vez. Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. Muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Em. Questão 16. Em. E assobiava pelas escadas, a personagem que assobia era A. O narrador personagem. B. Alguma empregada. C. A senhora. D. O padeiro. Aqui na questão 16, ele quer saber quem é a personagem que assobiava pelas escadas. Então, a gente vê, né, que o narrador está contando que ele questionou um dia o padeiro, porque que ele dizia não é ninguém, é o padeiro, e que o padeiro nunca achou mal, né, de falar de si próprio assim, e que ele tratava isso com naturalidade e ia embora assobiando pelas escadas. Então, a alternativa correta é a letra D, o padeiro. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa AP. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos e fica ligado no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.